Cara, já era a hora de fazer vídeo falando sobre áudio e mixagem aqui no canal. E nesse vídeo aqui eu vou te passar um método prático, rápido, limpo e preciso de mixar voz e música, para que você não tenha que deixar o volume da sua música lá no chão para se ouvir. Depois desse vídeo você vai ver a diferença que isso faz no resultado. Eu preciso começar com uma parte teórica, bem rapidinho, eu prometo. Se você quiser pular, é só clicar aqui embaixo no próximo capítulo desse vídeo, que se chama Mão na Massa. Mas eu realmente recomendo que você entenda a parte teórica para saber o que está fazendo e não ser só um executador de tarefas. Quem só executa tarefas eventualmente vai ser substituído por inteligência artificial. E se você quer saber como se preparar para essa revolução das IAs, eu e o Samuel, que está aqui atrás, gravamos um podcast bem legal sobre o assunto e eu tô colocando o link para esse vídeo aqui na descrição, beleza? Sem mais delongas, vamos lá! Quando a gente fala de som, você vai ter que ter sempre em mente o espectro das frequências, que são basicamente as frequências que a gente ouve. Ele vai do grave até o agudo. Quando você coloca uma voz e uma música junto, no mesmo volume, elas acabam se embaralhando porque as frequências são parecidas. Então vira aquela mistureba de frequências que você não entende nada. Por isso, quando a gente faz a mixagem, que é a edição do som, além de mexer no volume, a gente precisa regular frequências para reduzir essas interferências. Tendo interferências e frequências parecidas, você vai precisar reduzir muito o volume da música para que não tenha nenhum tipo de mistura. E isso tem um problema grave, que é, ouvindo no fone, que é super claro e reproduz certinho todas as frequências, vai que é uma beleza. Mas quando você assiste no celular, parece que está sem música. Isso porque o volume está tão baixo que não sobrou praticamente nada para a caixinha de som do celular reproduzir. Aí que entra o método que eu vou explicar nesse vídeo. Ele se baseia em criar separações de frequência que vão fazer com que a música não sobreponha a voz. Assim, você consegue manter o volume praticamente normal e ganhar muita clareza e diferenciação entre os dois. Mas deixa eu pontuar duas coisas importantes. A voz masculina, ela é mais grave, ela vai ocupar partes mais da esquerda do espectro. A voz feminina, de modo geral, é mais aguda e vai ocupar mais a área da direita. Ok, sabendo disso, agora a gente vai para a parte prática. Se você chegou até aqui pulando todo aquele trecho teórico de antes, que vergonha. Se você quer ser um profissional de verdade, volta lá para o começo porque tem informações bem relevantes lá. Então, abrindo aqui o Premiere, lembrando que todos os recursos que eu estou usando aqui também estão presentes no DaVinci, exatamente do mesmo jeito. A gente vai verificar se a voz está com volume legal. Então aqui, eu já verifiquei que a voz está chegando aqui no picking. Então o volume da voz já está tudo certo. Eu não vou me preocupar agora em fazer outros tratamentos, porque isso fica como assunto para um próximo vídeo. Ligando então aqui a música agora, a gente já vai ver que não dá para entender quase nada do que está sendo falado. Fazemos isso com ética, honestidade e trabalho em equipe, dando suporte para a diminuição de impactos ambientais. Então, o efeito que a gente vai usar aqui na música é o Multiband Compressor, ou compressor de multibanda. Ele vai permitir que a gente comprima certas áreas do espectro da nossa música. Abrindo ele aqui, a gente consegue ver as zonas que ele cria. Sabendo que a voz do nosso vídeo é masculina, a gente precisa reduzir essa parte aqui, ó. Então, eu uso o slider de ganho aqui dessas duas áreas centrais para baixar para menos 10 decibéis aqui no meio. Fazendo isso, pode ser que a sua música fique com aquele aspecto de abafado, porque só sobraram os graves aqui da esquerda e os agudos aqui da direita. Se esse for o caso, você pode vir aqui nesse segundo bloco aqui e deixar em menos 5 decibéis, porque daí você vai ganhar um pouquinho mais dessa parte dos graves aqui. Ou o contrário, deixar 10 decibéis negativos aqui e deixar menos 5 aqui, para ganhar um pouquinho mais de clareza. Desenvolvemos os projetos detalhando todos os processos e requisitos técnicos, capacitados. É assim que seguimos inovando. Só que perceba que aqui, nessa terceira região, é a região onde normalmente fica a voz feminina. Então, se você deixar menos 5 aqui com uma voz feminina de locução, pode ser que aconteça alguma interferência nessa parte. Então, aqui eu vou estar desligando e ligando o efeito, para você conseguir ver a diferença. E a execução da solução é realizada com o suporte de um time de especialistas altamente capacitados. Ó, então desligado, olha como as frequências se misturam, tá vendo? Da cadeia produtiva do mercado nacional e internacional. Impulsionar a inovação. E aqui, olha só como a gente ganha separação, mas o volume aqui da música, ele tá essencialmente o mesmo, tá vendo? Ó, então nessa parte aqui, a gente tá tendo um volume que tá batendo quase no mesmo nível que a voz, mas a gente tem muito mais clareza.
E é muito simples fazer isso, né? E aí para agora, chegar num resultado ainda melhor, a gente mexe no ganho geral da trilha para chegar numa região ali de menos 16 até uns menos 12 decibéis. Dependendo da música ou a qualidade da voz, dá para deixar até mais alto do que isso. Então aqui a gente vai mexer nesse slider aqui, ó, de output mesmo. Então dando play, a gente vai querer chegar aqui mais ou menos nessa região aqui, ó, entre menos 18, menos 16 até menos 12, ó. Uma prática que eu gosto bastante é aplicar esse efeito no clipe de áudio para conseguir cortar ele de certas partes. E aí fazer uma transição suave para que eu tenha o áudio completo em momentos onde ninguém tá falando nada. Então como que eu vou fazer, ó? Nesse começo do vídeo, eu não quero que tenha o compressor de multibanda atuando nessa parte aqui, ó, porque aqui eu quero que a música esteja com força, né, aparecendo bastante. Nessa região toda a música é mais baixinha, então eu não preciso do multiband compressor aqui nessa região. O que eu posso fazer? Cortar a música aqui nesse comecinho, e aí eu vou vir aqui nessa transição de áudio, ou Ctrl Shift D também funciona, ou Command Shift D no Mac. Vou abrir um pouquinho essa transição aqui. Então percebe como a música agora já baixou, porque entrou o compressor de multibanda nessa região, ó. Então, quando a música vai crescer, adequadas às necessidades de clientes de diversos segmentos, reduzindo custos operacionais. A gente entra com o compressor de multibanda. Então, olha só o resultado que a gente tem agora. São oferecer soluções em refrigeração industrial adequadas às necessidades de clientes de diversos segmentos, reduzindo custos operacionais e aumentando a segurança em cada detalhe. Fazemos isso com ética, honestidade e trabalho em equipe, dando suporte para... Então, aqui a gente já teve uma suavização bem grande dessa transição. O que eu posso fazer até para facilitar, para melhorar ainda mais essa transição, é aumentar um pouquinho o volume aqui nessa primeira região, ó, para ele equalizar melhor com essa primeira parte que estava com ganho bem alto, sabe? Então a gente tem agora uma transição muito mais suave, ó. Reduzindo custos operacionais e aumentando a segurança em cada detalhe. Fazemos isso com ética, honestidade e trabalho em equipe, dando suporte para a diminuição de impactos ambientais e oferecendo soluções com um alto padrão de... Pronto, agora é só exportar e ser feliz. Lembrando, como eu falei, que o compressor de multibanda e o limitador também existem no DaVinci Resolve. Se você chegou até aqui, muito obrigado pela atenção e eu espero te ver nos próximos vídeos. Por isso, se inscreva no Ensina Aí e deixe o seu likeinho nesse vídeo. Grande abraço e bons hacks!